Muito bem, gente, vamos continuar a nossa ministração sobre discipulado. Nós só fizemos a semana passada um conceito introdutório para entender como o discipulado entra na história humana a partir de uma mudança de paradigma. Terminamos a nossa aula, nós não tivemos tempo de conversar com aquele vídeo do Joel Barker, que usa conceitos de um estudioso chamado Thomas Kuhn, falando sobre mudança de paradigma. Paradigma é um modelo, é uma estrutura que você estabelece na sua mente, e a partir desse modelo, dessa estrutura, você interpreta todas as coisas. Todos nós temos os nossos paradigmas, os nossos modelos e as nossas estruturas. Alguns são mais consolidados, mais intransigentes, outros nem tanto. Mas quando alguém fala alguma coisa para nós, a gente sempre vai usar aquilo que ele usou também no vídeo, os nossos filtros. Sobre qualquer assunto que alguém conversar conosco, nós vamos usar filtros de conhecimento, de ideologias, de pensamento, para reinterpretar aquilo que a pessoa está falando. Tudo a gente mede pelo filtro. E isso a gente chama de paradigma, tá certo? Põe a balinha ali, por favor, naquela mesa ali, ó. Ou vai passando também, pode ir passando. É mais interessante, muito bem. E nós falamos que outra palavra importante sobre paradigma é mudança. E mudar não é fácil. Mudar gera uma série de coisas. Mudar gera desconforto, gera bagunça, gera desorganização, gera abrir mão de algumas coisas. Eu contei meu segredo das embalagens, das coisas que eu compro, que eu guardo até o plastiquinho, né, na caixinha e guardo por anos. E a gente tem dificuldade com isso, vai acumulando muitas coisas, mas às vezes quando a gente precisa mudar, nós precisamos reinterpretar as coisas. Isso aqui eu vou ficar, isso aqui eu não vou ficar, isso aqui eu vou colocar num lugar melhor, isso aqui eu não vou colocar num lugar melhor, e etc. E também usamos só os 3 primeiros versículos de Gênesis capítulo 1 para falar de uma mudança radical que aconteceu na história, que foi quando Deus decidiu intervir no caos. Não é? E a grande palavra para haver a mudança, vocês se lembram? Começa com a letra A. Precisa de o quê? De um? Oh, meu Deus do céu! De um? Pode falar, amor. Agente. Né? Não é agente, tá certo? É um agente. Uma pessoa, um protagonista. Então, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e Deus disse, haja luz, e o caos, então, as trevas foram mudadas. Então, nós paramos aí, tá certo? Agora, eu queria muito que a gente lesse o texto de Gênesis 1 até o final, para a gente poder entender um pouco mais sobre essa coisa de organização, de mudança e a visão de Deus. Texto conhecido, Gênesis 1, nós vamos ler desde o versículo 1. Muito bem. Diz assim, acharam? Também vai ser projetado ali, tá bom? Diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficavam abaixo do firmamento, das que ficavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies,
E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento no céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento no céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Dá para você, se você quiser grifar isso na sua Bíblia, essa expressão: sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar. Grife a palavra, por favor, domine. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Grifa isso de novo. Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, e a todos os grandes animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Muito bem. Conhecemos esse texto muito. Mas o que eu aprendo com o relato da criação, dentre tantas coisas, é que aonde a presença criadora, cuidadora e poderosa de Deus se manifesta, aquilo que estava estabelecido como desordem, caos, sem sentido, sem nexo, isso é quebrado. Aonde a presença de Deus se estabelece, o caos é extinto. Aonde a presença de Deus se estabelece, a desordem é ordenada. Aonde a presença de Deus se estabelece, as trevas são dissipadas e a luz é estabelecida. Aonde a presença de Deus se estabelece, o que é perfeito
se instaura sobre aquilo que é imperfeito. Aquilo que não tem sentido, ganha sentido. Aquilo que não tem forma, ganha forma. Aquilo que não tem conteúdo, ganha conteúdo. E aquilo que não existe, simplesmente começa a existir. Só por causa do estabelecimento da presença de Deus. E é exatamente isso que acontece nesse relato. A terra não era nada, não tinha forma, era vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O agente entra, e quando o agente entra e age, o que está em desordem, o que está vazio, o que está sem sentido, começa a ganhar sua forma e começa a se ordenar. E é muito bonito porque esse princípio, ele é multiplicado dentro da criação. Deus vai criando uma coisa atrás da outra, coerentemente, numa visão de dependência e interdependência. Ou seja, Deus vai fazendo que o cuidado seja também estabelecido dentro da própria criação. Uma coisa depende da outra. A água é importante, mas os peixes que vão morar na água dependem da água. O ar é importante, e o ar é importante para que os seres que vão usufruir desse ar possam estar ali. E assim vai acontecendo, os animais criando essa relação de interdependência. E Deus vai dando tarefas, Deus vai dando funções para tudo aquilo que Ele cria. Por exemplo, aos luminares, Ele chama de dia, e qual é a função dos luminares? Eles têm que iluminar, não é? Deus vai cria os vegetais e os animais, qual é a função? Não só apenas povoar a terra, mas depois Deus deixa claro que eles também servem para servir de alimento e suprimento para o ser humano. Ou seja, Deus não cria nada sem propósito. Tudo que Deus cria tem um propósito. E tem uma importância dentro do projeto de criação dele. Tudo bem? Você está me entendendo? Você está comigo? E é muito interessante que, quando essa presença de Deus se estabelece, tudo começa a ganhar sentido. Aquilo que não havia ganha sentido. Então, o que a gente pode aprender, em primeiro lugar, sobre discipulado no dia de hoje, em cima dessa ideologia? Eu vou conhecer pessoas, eu vou conhecer famílias, eu vou conhecer histórias em que o caos está estabelecido. O caos está estabelecido. As pessoas estão com problema, as pessoas estão com crise, as pessoas estão doentes, as pessoas estão sem esperança, as pessoas estão pensando em não dar seguimento para a sua vida. Então, se eu sou o agente que Deus confiou a mim, habitado pelo Espírito e por Jesus, eu posso, em cima desse princípio, levar esse Deus à vida de alguém, à família de alguém. E tudo que aconteceu com o caos na criação pode acontecer no caos da existência de uma pessoa. Porque aonde a presença do Senhor se estabelece, o caos é instinto. O que está em desordem, ganha ordem. O que está em trevas, ganha luz. E quantas histórias nós já não ouvimos assim? De pessoas que, quando tiveram nas suas vidas essa presença de Deus, na sua história, a sua vida de desordem foi sendo ordenada. Então, quando eu penso em discipulado, eu não tenho que pensar a priori em levar conteúdo, em levar conhecimento, em levar uma doutrina. Eu preciso levar uma presença. Porque antes da presença revelar sua doutrina, ela se revela a si mesma. E aonde a presença de Deus está, tudo que está fora de ordem ganha ordem. E segundo Jesus, no Novo Testamento, quem são os portadores, os canais, não é? Os condutores dessa presença no mundo? Quem são? Nós, a igreja. Então, para um mundo em caos, há esperança? Há esperança. Para uma família em caos, há esperança? Para uma família vazia de esperança, há esperança? Há. Qual é o primeiro princípio? O que essa família precisa? De uma presença. É esta presença que vai gerar a mudança na vida de uma família. E eu gosto de olhar para esse texto porque a presença do agente muda tudo.
Muitas pessoas dão muitas explicações e teorias sobre a criação, mas nenhuma dentre elas, para mim, tem mais sentido do que essa. Porque essa revela, de fato, que existe alguém que, de propósito, quer trazer fim ao caos. Não é o acaso, é o propósito. E tudo que Deus faz tem um propósito. E aí Deus vai fazendo, e Ele vai contemplando a sua obra, e a Bíblia diz que tudo que Ele vai fazendo fica bom. Há contentamento, há prazer de Deus. É bom trazer ordem ao caos. É bom criar. E aí Deus vai fazendo isso, vai dando atribuições, e aí Ele cria os seres humanos. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Essa palavra, homem, é Adão. Adão é ser humano. Ser humano. Então, homem e mulher, a Bíblia vai dizer isso. E quando Deus cria o ser humano, Ele cria no mesmo princípio. Ele atribui ao homem tarefas, atribui ao ser humano dons e atribui ao ser humano direitos. Para a gente poder só recapitular isso, vamos ver se eu vou passar aqui um pouquinho meu PowerPoint, só com umas ideias de resumo. Será que dá para apagar essa luz aqui de trás ou prejudica a filmagem? Só porque está muito claro. Vamos lá. Pode colocar o PowerPoint para mim, por favor. Ali. Muito bem. Então, de novo, isso aqui você precisa guardar. Isso aqui é muito importante hoje. Onde a presença cuidadora de Deus se estabelece, o caos é extinto e tudo entra em perfeita ordem. O grande segredo para a gente poder mudar a vida de pessoas, histórias e famílias é nós, a igreja, sermos condutores desta presença, para que haja extinção do caos. Vamos lá. Então, qual é o propósito de Deus? Acabei de falar isso só para a gente guardar. Deus cria o ser humano, Deus ama a gente. Deus criou animais, mas Ele podia não criar os seres humanos, mas Ele quis criar os seres humanos. E um dos propósitos primordiais da criação dos seres humanos foi de Deus querer amá-los. E a forma de Deus revelar o amor do ser humano acontece muito antes do ser humano ser criado. Pastor Silas, na quarta-feira, ele citou aquele texto de Jeremias, quando Deus fala do amor eterno. Com amor eterno eu te amei. Ou seja, se Deus te amou com amor eterno, Ele te amou antes de você ser. Porque se é eterno, é antes da sua existência. E então isso tem sentido com Gênesis 1. Porque olha só como esse Deus te ama. Antes dele te inserir no jardim, Ele criou um ambiente para que você pudesse morar ali. Se nós fôssemos colocados no jardim, no caos, a gente não sobreviveria. Se nós não fôssemos colocados no jardim, num ambiente perfeitamente viabilizado para a nossa existência, a gente não existiria. Tem um estudo, eu já falei sobre isso aqui, no ano passado, de um ramo da ciência que se chama princípio antrópico. E no princípio antrópico, o que os cientistas chegaram à conclusão, e isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com ciência, é que se o mundo não fosse criado exatamente da forma que ele foi criado e ordenado, a vida humana seria inviável, estaria inviabilizada. Então, na cabeça desses cientistas, o mundo foi criado para viabilizar uma coisa: a vida humana. E a mesma coisa ao contrário. Se o ser humano traz desequilíbrio ao ambiente que foi criado antes dele para ele viver, a vida humana fica inviabilizada. Você está me entendendo? E aí eu trouxe alguns dados aqui, para vocês verem que legal. Então ele diz o seguinte, só para vocês entenderem. Eleve ou diminua a marcha de expansão do universo de uma parte em 1 milhão que seja, e a possibilidade de vida estaria excluída. Se a média de distância entre
estrelas e planetas fosse um pouco maior ou menor, a Terra não teria sido formada. Se fosse, aliás, deixa eu ler de novo. Se a média de distância entre as estrelas fosse um pouco maior, planetas como a Terra não teriam sido formados. Se fosse um pouco menor, as órbitas planetárias necessárias para a vida não teriam ocorrido. Ou seja, né? Se a proporção de carbono para o oxigênio fosse um pouco diferente do que é, nenhum de nós estaria aqui para respirar. Modifique um pouco a inclinação do eixo da Terra em uma direção e nós congelamos. Modifique na outra direção e nós ficaremos torrados. Suponha que a Terra ficasse um pouco mais perto ou mais longe do Sol, ou fosse um pouco maior ou menor, ou girasse a uma velocidade diferente do que gira nesse momento, 1 km por hora. Dadas quaisquer modificações, as variações de temperaturas resultantes seriam fatais. Então, a conclusão que eles chegam do princípio antrópico é que alguém planejou. E aí faz sentido aquilo que a gente leu na semana passada. O Espírito de Deus planejava sobre a face do abismo. Então, ele planejava as distâncias entre os planetas, as estrelas, a proporção de oxigênio, as vegetações, ele planejava. Porque, para coroar tudo isso, no final ele coloca quem? O ser humano num ambiente extremamente perfeito e bom para a sua existência. Você já parou para pensar que Deus criou tudo para te colocar ali? Criou sua comida, criou sua cama, criou seu ambiente, criou o conforto. Ele planejou tudo para colocar você ali. Eu sempre uso o mesmo exemplo, e alguns aqui também já ouviram que fizeram essa classe lá atrás. É a mesma coisa que um pai e uma mãe, quando estão para receber o seu filho, grávidos pela primeira vez, ou segunda, enfim, o que eles fazem? Eles criam um ambiente antes da criança chegar. Criam o nome, a roupinha, o quarto, a pintura, porque qual é o prazer? Eu me lembro quando a gente foi ter o nosso primeiro filho, depois da perca daquele, e o Mateus então estava vindo, que eu me lembro que a Amable me contratou de mestre de obras, né? E eu, como mestre de obras, sou um bom leitor da Bíblia. E aí pintamos o quarto, ela fez, na época tinha um negócio que se fazia que chamava biscuit. Acho que é isso. E ela inventou de fazer toda a decoração só da Arca de Noé. Olha que coragem, né? Um monte de bichinho, e aquela coisa arada toda, e aí o berço, o véu, a roupinha, o enxoval. E eu me lembro que o quartinho ficou tão gostoso que antes do próprio Mateus chegar lá, eu gostava de dormir lá. Porque o ambiente era gostoso, era propício. E a maior alegria do pai e da mãe, quando o filho chega da maternidade, é fazer o quê? É colocar no berço. O duro é que eles não querem ficar. Alguns. Mas é colocar ali. Então, você planejou aquele ambiente. E assim foi a criação. Deus planejou a criação. Deus colocou tudo no lugar. Ele cuidou do enxoval. Ele cuidou do ambiente para que eu e você pudéssemos estar ali. Francis Collins, que foi um outro estudioso que fez parte, aliás, ele liderou a primeira pesquisa sobre o genoma. Em 1978, ele estava no seu laboratório, ele não tinha uma experiência com Deus, não tinha, e estudando, se você quiser conhecer essa história, eu vou dar o nome do livro, você pode pesquisar na internet, tem o resumo. O nome do livro se chama A Linguagem de Deus, que ele escreveu para contar a experiência dele no desenvolvimento do estudo do genoma humano. E conta a história de Francis Collins, que quando ele estava lá no laboratório, depois de muito tempo estudando sobre o DNA humano, ele teve uma revelação sobrenatural e ali ele se entregou a esse Deus, sozinho. E ele chegou à conclusão, eu vou até dizer o que ele escreveu. Ele disse assim: o Deus da Bíblia é também o Deus do genoma. A vida parece planejada, portanto, deve haver um planejador.
Porque tudo é muito preciso, tudo foi planejado, como acabamos de dizer, as distâncias, a pressão atmosférica e tudo mais. Então, não foi do nada. E graças a Deus que eu não sou uma ameba desenvolvida, super desenvolvida, e nem um Australopithecus melhorado. Eu sou a imagem e semelhança do Deus vivo que me planejou para o amor, para ser amado por Ele. Então, Deus planejou a sua existência, Deus te planejou e Ele criou um ambiente para que você pudesse viver em segurança. Tanto é que tudo que Deus faz, o texto vai dizendo, era bom, era bom, era bom, era bom, e quando Deus cria o ser humano, e o ser humano começa a interagir com a criação, e viu Deus que era muito bom. Porque tudo caminha em perfeição, não havia um grama de poluição na camada atmosférica, não havia não havia um mililitro, se fosse o caso, de poluição nos mares, nos rios, os animais estavam bem, o homem podia comer de todos os animais, já parou para pensar nisso? Então, isso é maravilhoso. Aí tem um outro estudioso, que não é cientista, mas é um estudioso da Bíblia, chamado Agostinho de Hipona, ou o famoso Santo Agostinho. E dentro da teoria da criação, tem uma teoria que se chama ex nihilo. Ou seja, aquilo que foi criado do nada. E aí, quando Agostinho está estudando essa teoria e falando sobre o ex nihilo, ele diz o seguinte: só há duas hipóteses a respeito da criação. Ou Deus a houvera tirado do nada, ou tivera ela emanado da sua própria substância e dado conteúdo ao nada. Entendeu? Ou Deus tirou tudo do nada, ou Ele colocou tudo dele no nada. Mas que tem um Deus que fez alguma coisa, tem. Esse Deus criou todas as coisas. Haja, sim. Sim. Fechou. Tudo a ver com o que está falando aqui. Haja e façamos. Todos os verbos no imperativo. Tem uma palavra de ordem. Né? Então, esse Deus, ele é maravilhoso. Agostinho vai dizer o seguinte, ainda mais. O Deus Criador criou até mesmo a própria matéria, de modo que o ato criador engloba todas as coisas que são, de sorte que criar cabe apenas a Deus, pois só Ele é o ser e, portanto, só Ele pode conceder o ser a todas as coisas. Só o ser pode conceder o ser. Filosofia isso, né? Entenderam ou não? Só o ser supremo, que é Deus, pode conceder o ser. O ser humano. Então, olha que coisa mais linda esse ambiente de criação. Deus faz tudo isso por amor, para colocar o ser humano num ambiente de segurança, num ambiente de vida, num ambiente de graça, se a gente quiser usar a palavra do Novo Testamento, para que eu e você pudéssemos usufruir da vida. E aí tem tudo a ver. O próprio Deus, Ele compartilha a sua vida na nossa vida, não só quando Ele dá a palavra de ordem, façamos, mas quando Ele sopra sobre as nossas narinas o quê? O fôlego da vida. Então, como isso não pode haver um propósito nisso? Como isso não pode ter algo muito maior do que a nossa própria existência? Deus fez tudo isso pensando nas pessoas. E é muito legal, né? Porque quando ele cria, olha só, Ele ama a gente. Aí vem o princípio 1 do discipulado. Ele cria Adão e Eva, a gente leu lá, a palavra multiplique-se e sejam fecundos, perdão. A palavra sejam fecundos vem do hebraico que é parar.
Essa palavra significa, eu crio vocês com um propósito, eu quero que vocês sejam frutíferos. Ou seja, Deus também cria o ser humano para criar, a partir do seu DNA. E o que significa dar fruto, ser frutífero? Ter uma pera no cotovelo? Ter uma manga na orelha? Não. O que Deus quer? Deus quer vida. Deus quer vida. E aí ele vai dizer que ele quer o quê? Eu quero filhos. Eu quero que vocês cuidem do que eu criei. Eu quero que vocês tenham domínio. E a palavra que domínio não é um poder que oprime, mas é um poder que cuida. E eu quero que vocês sigam as minhas instruções no capítulo 2, quando repete o relato da criação, Deus diz que eles não devem comer da árvore da ciência do bem e do mal. Então, esses são os padrões, as estruturas que Deus estabelece para ambos. Quero filhos, cuide do que eu criei, cuidem bem e sigam o que eu estou falando para vocês. Isso tem a ver com discipulado. Se Adão replica isso que Deus está falando, ótimo. Aí Deus viu que Adão não está bem, faz a companheira dele, né? Que é Eva. E a grande questão é, o que Adão tem que fazer? Porque quem recebeu essa ordem foi Adão, não foi Eva. O que Adão tem que fazer? Ele tem que contar para ela. Você está vendo isso aqui? Um dia, quando Deus me criou, nosso primeiro papo, ele disse assim, cara, cuida bem da tua mulher, quero que vocês tenham filhos, eu quero que vocês cuidem bem das coisas que eu criei, eu quero que você faça isso, aquilo, mas tem uma regra importante, eu não quero que vocês comam daquela árvore que está no meio do jardim. E Adão tinha que monitorar isso, cuidar da impulsividade da sua Eva, e vencer a sua passividade de homem. Mas a pergunta que não quer calar é, e daí? Ele discipulou a Eva? Quando eu dei essa aula em 2013, eu estava num grupo grande, eu disse assim, alguém poderia me dizer isso? Adão discipulou a Eva? E uma pessoa disse assim, não, foi a Eva que discipulou Adão. Porque no final das contas, as mulheres... Eu falei, Jesus amado. É muito interessante isso, porque faltou da parte de Adão um cuidado importante sobre a sua mulher. E também sobre a própria serpente. Se Adão tinha o domínio sobre todos os animais, ele tinha ordem sobre a serpente ou não? Ele mandava na serpente? Ele mandava na Eva, entre aspas, tinha autoridade sobre a Eva e tinha autoridade sobre... Mas ele exerceu isso? Nem sobre a Eva e nem sobre a serpente. Se acomodou. E aí o que aconteceu? O problema veio. Adão não conseguiu, não entendeu e não replicou. E foi o que a gente falou no início, no primeiro dia, que se a gente não colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo aqui, ou vamos aprender ainda mais, isso é nulo. E na hora das crises, das tensões, dos problemas, o que vai acontecer? Nós não vamos conseguir resolvê-los. Pelo contrário, nós vamos agravar, porque conteúdo sem prática não tem sentido, né? Jesus vai dizer isso. E aí veio o problema. E é muito interessante olhar para esse texto a partir desse problema de Gênesis capítulo 3. Você pode abrir aí, inclusive. Mas o que acontece em Gênesis capítulo 3? A serpente, ela não vai, em primeiro lugar, questionar na Eva a ordem de Deus. Ela vai checar se a Eva foi bem discipulada ou não. Quer ver só que barato? Vamos aqui, Gênesis 3. Ela vai fazer uma averiguação de conteúdo, faz uma prova oral. E aí, na prova oral, a serpente diz assim, e perguntou à mulher, Gênesis 3, versículo de número 1, lá no final do versículo. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Espera aí, tem alguma coisa errada.
Olha só no capítulo 2, o versículo 16. Olha lá o que Deus de fato disse. O que Deus disse? Coma livremente de qualquer do jardim. Tá certo? Capítulo 2, versículo 16. Aí vem o versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque no dia em que dela comer, depois eu já vou falar um pouquinho sobre isso. E aí no capítulo 3, versículo 1, olha o que a serpente disse. Foi isso que Deus disse? Foi mesmo isso? Não comam de nenhum fruto da árvore? Aí a Eva diz, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela. Deus disse para não tocar na árvore? Já viu aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto? A Eva aumentou um ponto. Ela disse assim, não só não podemos comer, como não podemos tocar. E aí, olha só, ela vai dizer assim, do contrário, vocês morrerão, disse a serpente, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, os seus olhos serão abertos, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O que eu penso, na minha cabeça de Ricardo? Quando Adão viu essa resenha acontecendo ali, essa conversa, ele precisaria ter intervido. Ele disse, não foi isso. Eu estava lá. Não é bem assim. E o fato dele ter ficado em silêncio, tem um livro que eu li, acho que no final da década de 90, de Larry Crabb, e outros autores, se chama O Silêncio de Adão. Alguém leu esse livro aqui já? Não? Já leu, Deva? Esse livro aborda a questão do casamento, do relacionamento homem e mulher. Mas a grande questão que ele vai dizer é que, enquanto a serpente falava, ele se... E quando você precisa se posicionar e falar e não fala, isso pode trazer transtornos terríveis. Quando precisa, porque tem hora que a gente fala o que não precisa e na hora que não devia. Mas também tem hora que a gente não fala o que deve na hora que se deve dizer. Então, Adão não interviu, Adão deixou a coisa acontecer. E é muito interessante que aí o que acontece? Eva começa a desejar a fruta da árvore. Provavelmente eles estavam perto, porque se ela começou a olhar para a fruta e viu que era agradável aos olhos, ela não estava longe. Olha como a serpente é astuta. Planejou até a hora de interpelar Eva no jardim. Pegou o roteiro dela. E aí ela viu que era agradável aos olhos, diz o texto, e comeu. Desejável, versículo 6, atraente, agradável. Olha as palavras, desejáveis. Tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então, veja bem, o que o Adão podia ter feito, se ele tivesse um pouco mais de juízo? O que você fez, Eva? Não podia ter comido. Ela falou, comer. Falou, eu não, Deus me livre, eu não vou comer, não. Não vou comer, Deus mandou eu não comer. Mas o que ele fez? Ele comeu. Ele comeu porque ele quis. Não foi porque ela deu. Porque se ela mesmo tivesse dado... Tem coisa que já te deram que você não gosta, você já comeu ou não? Eu me lembro uma vez, ainda no comecinho do ministério, eu levei um rapaz para fazer uma visita comigo. E nós fomos na casa de uma pessoa para tomar um café da tarde. Eu fui pregar na cidade de Assis. Chegamos com a fome. Nós fomos de um ônibus de Ourinhos até Assis, aquele ônibus pinga-pinga, levou um tempão para chegar de Ourinhos a Assis. Chegamos lá, a mesa, na hora que a gente entrou, dois jovens, assim, eu não era nem casado, aquela mesa. Não, eu já estava casado com o Renato, aquela vez que eu fui para Assis. Aí chegamos lá, aquela mesa com bolo, torta de frango, presunto, mussarela, suco. Aí a gente chegou, já fomos indo para a mesa, a irmã falou, não, mas senta aqui primeiro, senta aqui. Aí a gente sentou no sofá. Falou, não, porque antes de vocês comerem da mesa, e eu já estava assim, né? Falou, vocês vão experimentar a minha especialidade. Eu falei, oh, Jesus, o que será, né? E o rapaz do meu lado.
Falei, tudo bem. Ela falou assim, você toma café? Eu falei, toma. Ela falou, porque eu tenho um café aqui que eu que torro, que não sei o quê, papapá. Antes de ir lá, vamos tomar uma xícara de café? E eu, de boa, falei, claro, vamos tomar um café, tô de Deus, né? E o cara já ficou quieto do meu lado, o Renato não abriu a boca. Aí ela veio, irmãos. Ela não veio com a xicrinha de café, entendeu? Ela veio com uma mega blaster xícara de café lotada até o... E aí, peguei a xícara, o rapaz do meu lado pegou e eu comecei a tomar. E tomei, falei, que delícia, né? Aquela coisa de pastor, né? Para agradar a ovelha, mas estava bom mesmo. Revelando os segredos dos pastores aí, Kiko. Eu falei, que delícia esse café e tal. E eu olhei, comecei a olhar para o meu colega, ele ficou mudo. E a mulher foi lá para a cozinha para arrumar as coisas, e eu olhava para ele, e ele mudo. E eu falei assim, o que foi? Ele falou, não consigo tomar, eu não tomo café, eu passo mal. Aí, cometi um pecado, irmão, mas vou confessar agora. Falei, então faz o seguinte, pega minha xícara e dá a sua aqui para mim. Enchi a pança de café. Quando eu fui para a mesa, o que aconteceu? Comi quase nada. Mas o que eu quero dizer para você com isso? Que quando você não quer uma coisa, você pode dizer, pode não tomar. O coitado ficou com vergonha de contar para a irmã. Até hoje a irmã acha que ele amou o café dela, tá certo? Mas quem tomou fui eu. Mas ele não precisava ter tomado, porque não, e o Adão podia ter feito isso, ele podia não ter comido, mas ele comeu. Porque ele quis, ele não comeu porque Eva deu, ele comeu porque ele quis, porque ele não exerceu autoridade sobre o que Deus havia dado para ele exercer autoridade, que era sobre a criação, que era a serpente, e sobre a criatura, sua esposa, que era sua mulher, que ele também não exerceu. E isso é um problema. Por quê? Porque quando a gente não exerce autoridade, a gente abre brecha para outras autoridades entrarem. Isso acontece na vida dos filhos, acontece em todos os lugares. Então, qual é o outro princípio de discipulado que a gente aprende? Primeiro é que onde a presença de Deus cuidadora se estabelece, o caos é extinto. O segundo é que, deixa eu só concluir esse princípio, senão eu vou esquecer. E o segundo é que quando nós temos a oportunidade de exercer a autoridade que Deus nos delegou e não exercemos, nós abrimos brechas para que outras autoridades ilegítimas possam tomar conta daquilo que é legítimo. E aí compromete todo o processo. Então Adão foi educado e se deu mal. Ficou com medo de apanhar da Eva? É. Então, mas o que a Raquel disse é o seguinte, que às vezes, por causa da política da boa vizinhança, de você querer ser gentil demais, às vezes a gente abre mão de coisas que nós não deveríamos abrir mão. É. E sabe o que é mais lindo sobre essa coisa da ciência do bem e do mal? Isso para mim foi muito interessante. Quando Deus criou o ser humano, Deus não criou o homem para limitá-lo a nada. O homem não foi criado para não ser livre, ele era livre para tudo. Mas quando Deus estabelece para o ser humano, isso é uma coisa que eu entendo, tá bom? Você quiser interpretar diferente, fique à vontade. Mas quando Deus cria o ser humano e diz assim, não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque certamente no dia que dela comeres, morrerás, é porque Deus, como Deus, a Bíblia diz que Deus criou o bem e o mal. Deus sabe lidar com o mal sem se comprometer com o mal, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Na história humana, houve alguém, aliás, na história da criação, não só do homem, mas da criação em geral, houve alguém que um dia se submeteu ao mal, e o que o mal fez com esse ser criado, que era lindo? Foi Lúcifer. O que aconteceu? Caiu, se rebelou contra Deus. Então, na minha cabeça, quando Deus cria o ser humano, Deus sabia os efeitos do mal. E sabia que o ser humano não teria condições de lidar com o mal como criatura.
porque o único que consegue lidar com o mal sem se comprometer por ele é o Criador. E então, o que Deus estava fazendo com Adão e Eva? Deus estava privando eles do mal e não cerceando eles. E quando o ser humano, então, quis conhecer algo que ele não tinha condições de lidar, que foi o mal, aconteceu tudo o que aconteceu. O ser humano, como criatura, não tinha estrutura para conhecer o mal. E quando ele conheceu, de fato, ele morreu. Morreu para Deus, morreu para si mesmo, morreu para a criação, e o que está acontecendo até hoje. E aí, de novo, o Criador entra em cena como o supremo bem, e ele assume, sem se comprometer com o mal, todo o mal para si, que foi quem? O próprio Cristo. Cristo, ele foi idêntico a nós em tudo. Viveu num ambiente de pecado como nós e sofreu as mesmas tentações que nós sofremos. Mas como ele é o Senhor também do mal, o que o mal não fez com Jesus? Não o afetou. E esse é o segundo Adão. Então, o ser humano poderia ter tido um outro destino? Poderia. Eu não posso questionar isso. Mas o que Deus estava fazendo, estava privando. E Deus interviu até hoje na história do homem para livrar o homem dos efeitos danosos do caos, que foi exatamente o que ele extinguiu quando criou todas as coisas. E isso é bonito de pensar que Deus, ele intervém para gerar vida. O pecado entrou e gerou o quê? Morte. Deus criou e gerou vida. E a partir da morte, como do nada Deus tirou tudo, da morte Deus tirou a vida. Então, isso faz mais sentido ainda da gente partilhar essa vida com Deus, ainda que haja morte, ainda que haja engano, ainda que haja omissão, como a gente colocou, ainda que haja uma série de comprometimentos ideológicos por causa do pecado, aonde esse Deus entra, tudo pode entrar em ordem e a vida pode ser estabelecida. Por isso eu volto e quero concluir aqui essa segunda ministração dizendo o seguinte: a igreja, nós somos chamados para levar esta vida nas pessoas que estão perdidas, que estão em crise, aqueles até que já um dia experimentaram da vida e hoje estão vivendo em morte. Porque, infelizmente, eu digo isso com tristeza, nós vivemos uma realidade em que nós temos perdidos que nunca foram achados. As ovelhas que nunca foram achadas estão perdidas. Mas nós temos ovelhas que um dia foram achadas, mas que se perderam. Como aquela ovelhinha do rebanho das 100 ovelhas. E nós precisamos pensar nisso. E a única coisa que vai mudar isso nessas pessoas não é uma igreja, uma ideologia, uma doutrina, um pastor, um ministério. É a vida de Cristo estabelecida nela. E quem é o agente de levar a vida de Cristo para essas pessoas? Quem é? A igreja. Por isso que é importante o discipulado, gente. Por isso que é importante levar essa vida de Cristo aos outros. Semana que vem eu vou trazer aqui algumas coisas do Novo Testamento. Nós vamos falar sobre a visão do Novo Testamento de discipulado e como a gente vai caminhar em relação a isso. Mas, semana que vem não, no outro, depois do Jarbas. Se a igreja não se posicionar, a serpente vai continuar querendo exercer a autoridade aonde a igreja deveria. E quando a gente não exerce a autoridade que Deus quer que a gente exerça, nós abrimos brechas para que outras autoridades entrem ali e dominem. Isso acontece na vida dos filhos. Muitos pais hoje estão padecendo com os filhos. Por quê? Autoritário é diferente, mas a autoridade eles não exerceram, eles não cuidaram dos seus filhos como deveriam. Não cuidaram das suas vidas como deveriam. E aí acontece o que tem acontecido. Só há uma esperança para esse mundo, que é a presença de Cristo estabelecida no coração das pessoas. Esperança não está numa igreja, não está num líder religioso, a esperança está no Cristo vivo, habitando, reinando, agindo e interferindo de propósito com graça no coração de cada pessoa. Essa é a esperança.
o Cristo vivo dentro de vidas. É a vida de Cristo na vida de outras pessoas. E Deus escolheu a você e a mim para sermos esses condutores de Cristo. Falamos aqui duas coisas, eu concluo para você entender. Havia caos, Deus agiu e o caos foi extinto. Havia perfeição, o homem não agiu e o caos foi estabelecido. Nós temos duas opções. O que nós vamos fazer? A igreja é chamada para fazer alguma coisa. Onde há caos, nós podemos trazer vida a partir de Cristo. E muitos lugares que estão bem, que têm vida, se a igreja não exerce a sua autoridade, a serpente vem e o caos vem e domina. Então o mundo vive essa crise, esses movimentos, da morte para a vida e da vida para a morte. Então a igreja precisa se posicionar. Nós cremos nessa visão, eu acredito nessa visão, e eu acredito que o diferencial de uma igreja está nisso, onde vidas se importam com vidas, onde vidas se propõem, através do Cristo que habita nelas, a pôr fim ao caos existencial na vida de outras pessoas. Onde vidas trabalham para que onde há vida não seja estabelecido o caos. Então eu espero em nome de Jesus que nós como igreja possamos pensar nisso e fazer alguma coisa sobre isso. Porque se nós não exercermos a autoridade, nós abriremos concessão e brechas para que outras autoridades se infiltrem e destruam. Está acontecendo com a juventude, está acontecendo nos casamentos, está acontecendo na vida profissional, financeira, na saúde física, na saúde emocional. Da semana retrasada para cá, eu ouvi aqui na nossa cidade 2 ou 3 casos de jovens antes de 20 anos que preferiram interromper a sua vida, porque não achavam que havia esperança. Havia vida e o caos trouxe morte. Mas também, não tenho dúvida, que se a gente pesquisar, nós vamos ver muitas pessoas que estavam em desesperança, em crise, que encontraram esse Cristo na vida de alguém, e que nas últimas semanas, aonde havia morte, veio vida. Então nós como igreja precisamos tomar uma decisão. O que nós vamos fazer? Não vamos ficar vindo aqui, escutando culto, escutando escola bíblica, nós vamos ficar vindo aqui ou nós vamos partilhar o que de fato importa para um mundo em caos. Fica aí para a dica, para você pensar nesse dia e orar e pedir para que o Espírito te desperte a se posicionar, para gerar vida na vida. Amém? Nós vamos terminar a escola bíblica diferente. Eu queria que, se a gente pudesse ficar todos em pé, fizéssemos grupinhos aí de 5, 6, desse as mãos e orássemos por isso, nos comprometendo e pedindo graça para Deus nos ajudar a sermos instrumentos de vida que gera vida num mundo em caos. Vamos fazer isso, orar uns com os outros, uns pelos outros. A igreja precisa fazer isso, orar por nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que a gente tem de orar agora. Assim como o Senhor desafiou o meu coração, eu acredito que também tem feito isso no coração dos teus filhos e das tuas filhas. E eu vejo aqui, Senhor, claramente quanto potencial há e quanto poder há se as pessoas que aqui estão se propuserem a se tornarem esses agentes de mudança nas tragédias individuais, coletivas que nós vivemos nos nossos dias. Ajuda-nos a nos importar mais com o caos existencial daqueles que estão próximos a nós. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos da nossa omissão, vendo os perigos iminentes nas pessoas que estão perto de nós e simplesmente não fazendo absolutamente nada. Não permita, Senhor, que nós fiquemos na mesma posição que Adão ficou, que foi a de inércia diante de uma situação em que ele poderia ter feito alguma coisa e não fez.
Ó Deus, usa essa igreja para que ela seja, de fato, em Londrina e a partir de Londrina, uma igreja em que vai estabelecer a vida de Cristo na vida de muitas pessoas. E que isso não aconteça nos nossos cultos apenas, nas nossas programações, nas nossas células, mas que isso de fato e de verdade aconteça nas ruas, nas esquinas, nas lanchonetes, nas universidades, nos almoços em família, nas rodas de amigos, Senhor, nos passeios, Senhor, nas conversas fortuitas, até por que não dizer nas conversas através de mecanismos digitais, Senhor. Ao invés de falarmos tanta coisa, possamos falar daquilo que de fato importa. Porque nós caminhamos, Senhor, para o fim. Cristo está por vir. E nós não podemos continuar, Senhor, omissos, cheios de conteúdo, cheios de ideias e paradigmas. Mas se nós não colocarmos isso, Senhor, em evidência, haverá ainda ineficiência. Então, nos perdoe pela nossa omissão e conceda-nos graça, para que possamos partilhar a vida que está em nós, a vida de Cristo, na vida daqueles que precisam dela. Dá-nos um domingo na Tua presença, quando voltarmos aqui à noite, que seja um tempo da graça sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.